Vai ter mais fácil Vai dela. ter Zoom. É mais fácil Calma. editar depois, com tudo junto. Boa noite! No programa de hoje falaremos sobre um movimento revolucionário que foi o Woodstock. Para isso, primeiro precisamos entender o que foi o Woodstock, um movimento contra a cultura e também como que o Woodstock influenciou na música do século XX e influencia até os dias de hoje. Popularmente conhecido como Woodstock, o evento é caracterizado por possuir um caráter revolucionário, que retrata o sentimento das pessoas que viveram o século, como diria Eric Hobsbawm, uma era de catástrofes. Woodstock aconteceu entre 15 e 18 de agosto de 1969, em uma cidade a 70 quilômetros da real cidade de Woodstock, já que o evento não foi aceito pelos moradores locais da cidade. Ocorreu em uma cidade chamada Bethel, em uma fazenda de gado leiteiro, com 32 dos músicos mais conhecidos da época se apresentando no tão memorável final de semana. Eram esperadas cerca de 200 mil pessoas no festival, visto de que 186 mil ingressos já haviam sido vendidos em lojas de disco ou pelo correio antecipadamente, por aproximadamente $18. Durante o festival, mesmo sendo idealizado por 2 investidores americanos, nem tudo ocorreu como havia sido planejado. Mais de 500 mil de pessoas compareceram ao festival, sendo que muitas delas não pagaram para entrar, derrubando cercas, tornando, dessa forma, o evento gratuito. As instalações do festival não foram equipadas para providenciar saneamento ou primeiros socorros para tal multidão, e centenas de pessoas se viram tentando lutar contra mau tempo e condições mínimas de higiene. Nessa perspectiva, embora o festival tenha sido reconhecidamente pacífico, dado o número de pessoas e as condições envolvidas, houve 2 fatalidades registradas. A primeira resultado de uma provável overdose de heroína e a outra após um atropelamento de trator. Houve também 2 partos registrados e 4 abortos. Sua motivação inicial foi o dinheiro. É isso mesmo. O maior festival hippie de todos os tempos teve como motivação angariar fundos para construir um estúdio de música em Woodstock, cidade que deveria ter sido palco do evento. O festival possuía um vínculo direto com a contracultura que se desenvolveu exponencialmente nos anos de 1950 e 1960, e sobretudo com o principal eixo contracultural, o movimento hippie. Este festival aconteceu em uma época em que o mundo estava no auge da bipolaridade geopolítica, isto é, no período da Guerra Fria. Para entender a importância e a magnitude do Woodstock, é necessário saber que, após a Segunda Guerra Mundial, houve um surto de desenvolvimento tecnológico voltado para a vida doméstica, sobretudo nos Estados Unidos. Era a época do American Way of Life, modo de vida americano, que se tornava um modelo para todo o mundo ocidental. O fato é que, ao mesmo tempo em que havia esse otimismo social ligado ao consumo, os Estados Unidos estavam envolvidos em um dos confrontos mais dispendiosos desse período, a Guerra do Vietnã. A contracultura nasceu como contestação dos jovens ao clima de rivalidade fomentado pela Guerra Fria. A Guerra do Vietnã tornou-se um dos principais alvos desse movimento. As formas de protesto encontradas pelos jovens desse período eram a música, sobretudo o rock and roll, e as drogas, principalmente as sintéticas, como o LSD e a mescalina. Por meio do som e das letras do rock e também das performances no palco, a contracultura começou a penetrar a sociedade como um todo. Woodstock representou o ápice dessa era contracultural. O movimento americano era tenso. Corrida armamentista, Guerra do Vietnã. O radialista Pete Fonatale, autor do livro Woodstock, explica: Woodstock se tornou um manifesto, um símbolo das mudanças que borbulharam na primeira metade e transbordaram durante a segunda metade dos anos 60 nos Estados Unidos. Nos fez sentir o êxtase de estarmos vivos. Os ideais da contracultura, que incluíam alucinógenos, amor livre, desapego a bens materiais e vida em comunidades hippies, também ganhavam cada vez mais apoiadores. Nosso estilo de vida, ácido, cabelos compridos, roupas esquisitas, maconha, rock e sexo é a revolução. A antiga ordem está morrendo, afirmou na época Jerry Rubin, ex-líder do Youth International Party, YIP, espécie de organização não governamental que ajudou na promoção do festival. Woodstock representou a catarse daquele momento, e as condições ao mesmo tempo idílicas e caóticas em que ele ocorreu, que refletiu a atitude anti-autoritária do fim dos anos 60. Parecia ser o início de uma nova era, afirma David Statmary no livro Rockin' Time, uma história social do rock.
Como vocês veem a música atualmente? Eu, assim, eu acho que coisa assim, nítido que tem um declínio, assim, sem fim, né? E não só na música, né? Acho que nas artes, assim, não podemos, assim... Eu acho que, assim, tá muito ruim. Tem uma evolução tecnológica, né? Mas, assim, a criação, sim, tá muito ruim. Tem bons músicos, né? Boas pessoas, bons cantores, né? Mas a composição tá em crise, assim, né? Tem então, pouca gente fazendo música legal. Mas tem muita gente que canta bem, muita gente que toca bem. Então, eu acho que eu acho que falta espaço pra quem faz a coisa direito. O espaço é ainda de quem manda no mainstream. Então acaba sendo a Anitta, como é que ela chama? A Isa. É que isso acontece, assim, então vamos meter a boca. Eu acho que vira uma coisa, desculpa te interromper, Xuxa, mas eu acho que tem uma bola de neve, né? Porque a gente sabe que quem manda nas rádios, né? Tem o pessoal da rádio junto com o cara da gravadora, né, e o produtor do disco. Então eles montam o negócio deles. E aí, cara, o negócio, quando tem crise assim na rádio, um cara que põe uma porcaria, essa porcaria começa a virar e esse cara começa a ganhar poder, né, dentro da rádio, da gravadora. E quando você vai ver, cara, você vai discutir com um cara que não sabe nada, entendeu? E esse cara tem poder, né? Começou assim, dando poder pra quem fez um negocinho lá, porcaria, e dá certo, né? Sim, mas mesmo assim ainda tem gente que tenta fazer a parada, saca? Só falta espaço. Mas tem gente que tenta fazer. Tem gente que tenta fazer som. Falta um pouco de espaço porque é o que o Ícaro falou. Quem comanda lá são eles, né? Vira uma bola de neve. Começou com um carinha que ganhou um poder ali. Aí quando esse cara tá com toda a galera dele, esses caras não sabem nada de música, não sabem nada. E o rock não morreu, é mentira, cara. Não. É mentira. O rock tá aí ainda. O rock tá lá, morto que vive. Não, tem uma resistência. Só não tem. Não, falta eu tava vendo o espaço. Rock in Rio, eu acho que o rock tá morrendo mesmo, os caras estão todos morrendo, cara. Não, Eu tava vendo o cara dos Scorpions no palco, o cara tá morrendo, cara. A música era muito boa, hoje em dia está cagada. Hoje em dia a Anitta ganha de todo mundo. A Anitta e a puta véia da Ludmilla.